Vamos a mais uma pauta, falando agora da imagem do presidente do Brasil, Lula, ao lado de líderes autoritários durante o desfile militar da Vitória, do Dia da Vitória em Moscou, que vem gerando aí uma onda de críticas, nota de repúdio, moção de repúdio na Câmara e até algumas suspeitas. A foto da agência de notícias russa mostra que Lula foi acomodado na plateia exatamente ao lado de alguns dos chefes de Estado mais cruéis e macabros dos tempos atuais. É isso mesmo, nós ainda não sabemos o custo total desta viagem, a última à Ásia, em março, teria custado ao brasileiro 4 milhões e meio de reais, uma comitiva com mais de 220 indivíduos, o que prova que o Brasil é um país muito rico, não é mesmo? Mas o fato é que a viagem, acontece no mesmo momento em que novos capítulos da crise de corrupção no INSS vão se revelando, se mostrando também horripilantes. Então vamos entender o significado por trás desta foto e saber quem são e o que de fato andam fazendo nos seus países estes ilustres senhores ao lado do nosso presidente brasileiro Lula da Silva. Esta pauta foi sugerida por Advogada das Estrelas através do formulário de sugestão de pautas, cujo link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Obrigado a você que viu a notícia e a você que assiste os vídeos. Se você quer se manter atualizado, inscreva-se imediatamente no canal e deixe agora o seu like. Muito bem, então, como nós sabemos, estas cúpulas, cerimônias e afins, quando reúnem chefes de Estado, e as fotos que saem destes eventos não são meros registros protocolares, não é? Elas são cuidadosamente calculadas pelas agências estatais de notícias e fazem parte daquilo que os estudiosos da diplomacia e da ciência política chamam de poder simbólico. Então, elas moldam expectativas, narrativas, alianças. E estas expressões simbólicas, como uma foto oficial, no exemplo, trabalham como uma ferramenta de poder, uma ferramenta silenciosa de poder, quem está com quem, o que se tolera, o que se legitima, etc, e etc. E é justamente aí que a presença do presidente brasileiro neste ambiente se torna, no mínimo, preocupante, não é? Então, antes de mais, é importante dizer que Lula não estava ali por acaso. Ninguém senta ao lado de figuras tão comprometedoras em um evento internacional deste porte sem saber exatamente onde está e com quem está. A diplomacia, nada disto é improvisado, muito menos a posição de um chefe de Estado numa cerimônia pública, frente a câmeras do mundo todo. O staff diplomático sabia, a segurança presidencial sabia e o próprio presidente Lula, claro, sabia. Aliás, esse tipo de situação nem é novidade, né? Em 2024, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve literalmente a poucos metros do chefe do Hamas durante a posse do presidente do Irã. Horas depois, aliás, ele acabou sendo morto em um ataque atribuído a Israel, ou seja, quem organiza a agenda internacional do governo brasileiro sabe exatamente o que está fazendo e com quem está se sentando. Então, a pergunta não é se Lula sabia quem eram os convidados da festa, a pergunta é por que Lula calculou que seria vantajoso estar ali com aquelas pessoas, mesmo sabendo que seria duramente criticado. Com tantas agendas para resolver no Brasil, ele precisava estar ali num desfile com a alta cúpula do vilanismo mundial, sendo presidido ali o momento por Putin, que tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Estas são questões que se levantam, não é mais outras questões. O que eu quero trazer hoje é alguma informação a mais, algo mais profundo sobre quem são esses caras, quem são estes homens ao lado de Lula. No Ocidente, né, nós sempre ficamos muito emocionados quando nós vemos aquelas cenas da Segunda Guerra Mundial, toda aquela atrocidade. Muitas vezes não ficamos sabendo que neste exato momento há vários atos muito parecidos com aqueles sendo praticados mundo afora.
Então ouvimos falar que este ou aquele presidente é um ditador, aqueles países que muitas vezes nós nem lembramos que existem, esta é a verdade, mas não vamos muito a fundo nisso, não pesquisamos e não temos uma noção real do que eles estão de fato fazendo por lá. Por isso, vamos juntos aqui avaliar cada uma dessas figuras e juntos vocês vão me ajudar a eleger o mais macabro, o mais cruel, aquele que poderia ser um perfeito vilão no filme de ação, tá? Eu, antes, faço um alerta aqui. Primeiro, espero não estragar o seu dia. Segundo, se você tem sensibilidade com certas crueldades, talvez seja o caso de você pular esta parte ou até sair do vídeo, tá? Mas se não for o caso, continue comigo. Vamos juntos conhecer estes caras. Vamos começar com aquele que está colado ao Lula, aquele que está ombro a ombro. Ibrahim Traoré, um dos regimes mais brutais da África contemporânea, né? Burkina Faso, país africano não muito distante da Guiné-Bissau. Veja bem, olhe bem para a cara dele, com certeza é um cara muito ponderado, gente boa. Então, segundo a Transparência Internacional e a Human Rights Watch e outros observatórios de direitos humanos, sob o comando de Ibrahim, o exército, milícias civis em Burkina Faso massacraram mais de 130 civis da etnia Fulani em Solenzo, uma localidade no país. Entre as vítimas, mulheres e crianças teriam sido encurraladas como animais. Sabe quando isso? Quando aconteceu este fato? Março de 2025, ou seja, agora o sangue ainda está fresco. Não foram, então, foram, né, divulgados vídeos que mostram tropas do governo gritando por extermínio enquanto caminhavam por cima de cadáveres. Então, em 2024, também outras centenas de civis teriam sido forçados a cavar buracos, trincheiras e foram executados ali a sangue frio. Então, possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Veja aqui algumas imagens do massacre de março Pools agora. of blood. All appear to be displaced ethnic Fulani herders. Stop filming, shouts a man in military fatigues. Earlier, the displaced Fulanis were filmed alive. This video shows them being dragged out of their makeshift tents by what are said to be government backed militias meant to protect them. Children, as young as 5, are seen shaking in fear as they witness the torture of their parents. A man off camera shouts, "It's the works of your parents that brought you here. This is your end." The militia is accused of targeting ethnic Fulani, accusing them of backing Al Qaeda and ISIL armed groups. Another man says, "You, the Fulani people, do you think you can take over Burkina Faso? You will never. What is left a reprisal attack against the Fulani community, and they really Eu avisei que as imagens eram fortes. Este é o nosso glorioso Ibrahim. Muito bem. Cara de mal, trajes militares. Se você encontrar esse cara em alguma viela por aí, muito cuidado. Tido como perigoso por órgãos respeitáveis de direitos humanos. Vamos ao segundo. O Maro Sissoko Embaló é presidente de Guiné-Bissau desde 2020. Este fala português, hein? Será que ele trocou alguma ideia com o Lula, né, em particular ali? Será? Não sabemos, né? Não sabemos. Também as agências de direitos humanos acusam o Embaló de perseguição a opositores políticos, repressão à liberdade de expressão e uso excessivo da força pelo Estado. Há uma Liga Guineense de Direitos Humanos que responsabilizou Embaló por medidas abusivas contra adversários políticos, visando limitar, claro, os direitos políticos de opositores, e ele, Embaló, classificou esta liga como um partido e sugeriu a sua extinção. Ele também dissolveu a Assembleia Popular naquilo que foi qualificado como um golpe constitucional pela imprensa internacional. Ele tem cara de ser um pouco mais pacífico, né? Quem sabe? Pelo menos ainda não há notícia de um massacre propriamente dito. Baló de Guiné-Bissau, então, avaliado. Vamos ao terceiro elemento, terceiro vilão, Abdel Fattah al-Sisi do Egito, este
já é considerado um dos líderes mais repressivos do nosso século, responsável por um massacre em 2013 em Rabaa, quando forças egípcias mataram mais de 900 manifestantes pacíficos em um único dia. Segundo a Human Rights Watch, teria sido então o maior massacre civil da história moderna. Veja aqui algumas imagens sobre este massacre. Among the victims were women and children. The military argued at the time the protesters were hiding weapons at the site, but the international community condemned the raids. Analysts say it marked the beginning of a government crackdown of the Muslim Brotherhood. Then Defense Minister and now President Abdel Fattah el-Sisi. Então, é este homem que está aqui ao lado. Então, temos aqui dois homens e chega o líder do Egito, então Abdel al-Sisi. Muito bem, muito bem. O que mais temos a dizer sobre ele? O que mais? Temos outras questões. Olha, as organizações contam, então, mais de 60 mil opositores políticos presos a mando de al-Sisi, muitos torturados e desaparecidos. E os repórteres sem fronteiras classificam o Egito como o maior carcereiro de jornalistas do mundo. Então, ser jornalista no Egito é pedir para ser torturado, morto, desaparecer, tá? Então, também a ele foi atribuído o assassinato, mais um feito para este grande líder. Foi atribuído a ele o assassinato de um pesquisador italiano, jovem, Giulio Regeni, sequestrado, torturado e morto por agentes da segurança estatal. Ele que fazia uma pesquisa sobre sindicatos no país, um caso que chocou a Europa e que até hoje não houve uma solução. Aliás, até hoje o al-Sisi é acusado de impedir as investigações no país, de atuar diretamente para evitar que isso seja descoberto, para que isso continue então na impunidade. Este é Abdel, gente finíssima, olha a cara dele. 11 anos no poder, lembra um pouco assim o Dedé Santana, né? Lá no exército do Sargento Pincel, parece? Parece ou não parece? Olha bem aí. É, pois é, este é ele. Vamos ao Zimbábue, quarto facínora, Emerson Mnangagwa, eu não sei se eu pronunciei corretamente, Mnangagwa, Emerson Mnangagwa, difícil pronunciar. Presidente de Zimbábue desde 2017, este então acusado por organizações de direitos humanos de liderar um regime de corrupção e grave violações aos direitos civis e humanos. Ele, Emerson, quando era ministro da Defesa, então ele teria sido o autor de um massacre em Nkurundi, nos anos 80, cerca aí de 20 mil civis, 20 mil pessoas, principalmente de uma etnia, uma específica etnia daquela localidade, foram mortos pela 5ª Brigada do Exército. E ele próprio descrevia os opositores como baratas e insetos que deveriam ser eliminados como tal. O Emerson já tem sanções impostas pelos Estados Unidos e há provas aí bastante importantes de direitos humanos, né, organizações de direitos humanos, divulgando então torturas e sequestros de opositores a mando de Emerson. Gente boa também, mais um que tem alguns massacres no currículo, 20 mil pessoas pelo menos na conta. O Emerson, que se você olhar bem, parece ser um cara boa praça até, não é? Simpático ele, hein? Parece um Agnaldo Timóteo, né? Irmão do Agnaldo Timóteo. Parece gente boa, gente fina, hein? Quem vê cara não vê coração. Vamos ao último que aparece na foto. Vamos ao último. Há outros ali, mas este é, então, Denis Sassou Nguesso, da República Democrática, veja, República Democrática do Congo. Este me lembra muito o Ed Murphy, hein? O que você achou? Não lembra um pouco o Ed Murphy? Com esse cabelo assim, né? Gente fina, será? O que temos a dizer deste homem? Hã? República do Congo, chefe do governo do Congo, no poder há pelo menos
algumas décadas aí, hein? 28 anos, aproximadamente isso. Acusado então de liderar um dos regimes mais violentos e corruptos da África, hein? Ligado também a um massacre, os desaparecidos do Beach de 1999, quando centenas de civis foram mortos sob custódia do Estado após retornarem do exílio. Em 2016, ele teria ordenado bombardeios, né, em uma região do país, deslocando mais de 80 mil civis e provocando, então, dando origem a execuções sumárias, o famoso paredão. A Denise, isso, do paredão, o homem do paredão. E esse cara também é acusado, né, de liderar os Cobras, que foram grupos aí que cometiam estupros, assassinatos durante a Guerra Civil de 97. Em 2015, ele também teria ordenado a morte de pessoas que protestavam contra o governo e nas eleições seguintes censurou a internet e a imprensa. Fortes indícios de tortura e prisões secretas. Então, que coisa, hein? Denis, sósia do Ed Murphy, não gosta da internet, censurou a internet. Espero que ele não fique bravo comigo com este vídeo, tá? Além disso, também ele está envolvido aí em alguns mega casos de corrupção. Fontes europeias afirmam que ele desviou milhões para propriedades de luxo na Europa e o filho dele é investigado por lavagem de dinheiro, lavagem de capitais e, enfim, entre mortos e feridos está aí o Denis, há cerca de 28 anos no poder como chefe de Estado no Congo. Então, agora que nós já conhecemos quem são estes caras, o histórico de repressão, os massacres, o sangue que eles têm nas mãos, fica difícil olhar para essa imagem e não ver um recado claro. Curioso é que Lula, que se coloca como defensor da democracia, direitos humanos, da inclusão das minorias, e que até já flertou aí com o Nobel da Paz, aparece ele aqui. Isto não foi casual. Então, em relações internacionais, essas fotos são calculadas e, como nós vimos, não é a primeira vez. Meses atrás, Alckmin, vice-presidente, estava a metros do líder do Hamas e isso também não passou despercebido pelo mundo. O problema é que este tipo de cena, este tipo de recado acaba tendo um custo, é claro. É natural que um chefe de Estado, ao longo do mandato, tenha que se relacionar com outros chefes de Estado. Ele aparece ali numa foto, chefes de Estado com este histórico de psicopatia também, mas isto faz parte da diplomacia, estar nessa situação. Neste caso, porém, o presidente do Brasil se colocou numa cúpula de vilões e assassinos internacionais. Então, todo o contexto tem um outro peso. A imagem traz uma mensagem, um recado mais profundo. E quando o Brasil aparece repetidamente em palanques ao lado de figuras sancionadas, envolvidas em crimes de guerra, alvo de repúdio internacional, isto gera um afastamento de parceiros comerciais e diplomáticos. E no que isso pode afetar a nós, advogados internacionalistas? Tudo, enfim, porque são estas relações que sustentam acordos e tratados, e tudo isto pode ser desacelerado se o Brasil continuar a ser visto como um país que flerta demais com estes regimes sanguinários. Então, sim, é uma foto, mas não é apenas uma foto. É um gesto político com reflexos jurídicos muito concretos. Talvez Lula, ao sentar entre os gangsters da sala, tenha se esquecido que o Brasil ainda precisa ser levado a sério pelos alunos mais aplicados.